a categoria de HQs gringas, tá? Vamos lá. Tira aqui este. HQs gringas, no caso, né? Eu não só compro quadrinhos nacionais, como eu também compro outros quadrinhos, né? Eu acho interessante. E dentre eles, eu acho interessante também comentar três, né? Porque eu vi a minha lista de obras que eu li e eu falei, nossa, esse daqui vai ser um pecado se eu não falar a respeito. Mas ele não é brasileiro. Então daí veio a ideia de adicionar as categorias, né? Talvez vocês achem interessante conhecer aí. Então resolvi comentar também. Começando. Opa, sai Tina. Começando pelo terceiro lugar. Espera aí. São três, tá? Porque esse vídeo é focado mais em brasileiros, então eu não vou comentar muito sobre outras coisas. Mas falando aí de HQs gringas que eu li em 2022, não que foram lançados, tá? Em terceiro lugar, eu recomendo para vocês Incal. Parece óbvio, né? Fazer uma recomendação de Incal para quem conhece. É uma recomendação óbvia, mas como esse vídeo aqui é para o pessoal que está acostumado a acompanhar quadrinhos brasileiros, mangás, existe uma chance de vocês não conhecerem Incal. Então vamos lá. Incal é de dois gênios chamados Moebius e Jodorowsky. Não sei pronunciar, mas enfim. Se não me engano, foi o Moebius, ele foi contratado para fazer o filme da década de, sei lá qual década, muitas décadas atrás, o filme de Duna, que é um livro bastante conhecido na cultura pop. Só que ele fez uma ideia para o filme tão elaborada, tão complicada, que cortaram as asinhas dele e ele não fez o filme de Duna. Mas ele pegou todas essas ideias, toda essa inventividade que ele tinha e criou um quadrinho chamado Incal, que é esse daí. E ele, tanto o Moebius quanto o Jodorowsky são famosos por outros quadrinhos, né, por aí. Eles são franceses, se não me engano, posso estar falando bobagem, mas... o Incal, ele é mais ou menos como uma ficção científica tão grande, tão elaborada quanto Duna. E ele trata aí desse protagonista, que agora eu não lembro o nome dele também. Deixa eu só procurar o nome. John Defoe, exatamente. Esse é o John Defoe. Ele é um cara ali que ele tá passando alguns perrengues ultimamente. E de repente ele acaba se envolvendo numa grande confusão, né? Com vários personagens. Ele acaba incorporando em si um elemento raro chamado Incal. E esse elemento dá muitos poderes para ele. Só que todo mundo nesse universo tá atrás desse Incal, porque ter o Incal significa ter poder. E aí a gente vai ver diversas raças de diversos universos. Sim, de fato, diversos universos, né? Porque Incal é uma ficção científica que envolve vários planetas, várias raças alienígenas. Todo mundo em cima do John Defoe tentando tirar o Incal dele. E ele fugindo. Né? E aí ele vai encontrando pessoas que vai ajudando ele, algumas nem tanto. Então tem traição, tem amizade, né? Tem loucura. Tem algumas páginas que são bastante experimentais. Se você gosta de quadrinho experimental, você vai achar bem interessante alguns painéis do Incal. Mas, enfim, Incal é uma recomendação óbvia. Foi lançado pela editora Pipoca Nanquim. Tem mais 2 volumes, mas o Incal em si, esse quadrinho aqui, ele dá para ser lido sozinho, tá? Então você não precisa comprar os outros 2, que são o antes do Incal e o depois do Incal, né? Obviamente são um prefácio e um pós-fácio da obra, né? Mas o Incal ele funciona sozinho. Então, se você gosta de ficção científica, é fã de Duna, é fã de Star Wars, Incal é um quadrinho para você, tá? Link na descrição.
Esse é o meu terceiro lugar. Indo para o segundo lugar, também é outra recomendação óbvia para quem conhece o quadrinho, mas deixa eu pegar o comentário do Gringos aqui. Moebius é genial, preciso ler mais coisas dele. Eu também preciso, tem bastante coisa dele lançado no Brasil, mas a maioria é muito caro, né? Então a gente não consegue ir atrás. Não conheço em Cal. Ótima oportunidade, cara. Vai atrás para conhecer. Se você gosta do Moebius, você vai ficar impressionado. Os dois são franceses, confirmei do Google agorinha. Olha aí. Então está confirmado. Boa noite, Darumi. O segundo lugar de HQs gringas é O Colecionador, do Sérgio Top. Outra recomendação que é Chovendo Molhado, né? Esse quadrinho aqui eu fiz uma leitura conjunta com o Marcel Ibaldo, da T-Rex. Esse quadrinho foi lançado pela editora Figura, e ele é um formato gigantesco, não sei se dá para ver na foto aí, ó. Ele quase pega o topo da estante ali. Ele é bem grandão, uns 30 centímetros, sei lá. Mas é por conta que você precisa da riqueza de detalhes desse tamanho para acompanhar a arte do Sérgio Top. O Sérgio Top é um italiano que tem uma das artes mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Eu achei essa leitura assim, eu parava acho que uns 2, 3 minutos a cada página só para olhar os detalhes do quadrinho, né? Não dá para ver aqui só pela capa, mas se você jogar Sérgio Top aí no Google, você vai ver alguns painéis bem impressionantes. E o Colecionador, ele é uma obra fechada, né? Com várias historinhas desse personagem chamado O Colecionador. Ele nada mais é do que um cara que viaja pelo mundo inteiro atrás de coisas raras. Ele não é um colecionador apenas de objetos, ele é um colecionador de tudo que é raro nesse mundo. Né? Seja uma experiência, seja um determinado artefato, seja uma coisa que é banal, mas que para ele tem um significado. Então, cada uma das histórias desse livro, ele vai atrás de um objeto ou de alguma coisa para ele colecionar. E ele é um cara que vocês podem ver que ele tá com toda a panca aí, né? De um cara do Velho Oeste e tal. E ele realmente, ele é tudo isso que ele mostra aí. Né? Você fica imaginando, mas o cara é colecionador, tá? Ele viaja e tal. Ele resolve qualquer parada, digamos assim. Se tem uma situação ali, ele acaba se envolvendo, ele é bastante inteligente, ele resolve as coisas na base da inteligência, tá? Tem algumas histórias que mostram muito uma sacada assim que parece que tá indo por um canto que você não sabe o que o personagem tá fazendo. Fala, por que você tá fazendo isso, né? Por que o cara tá fazendo isso? Não faz muito sentido. Mas no final de cada história faz todo sentido ele ter feito aquelas coisas que eles estão fazendo e tal. É difícil explicar. Você tem que ler, tá? Porque esse personagem é muito complexo. Mas ele é um dos personagens mais interessantes que eu já li. E a arte do Sérgio Top é uma das mais impressionantes que eu já vi. Então combina aí as duas coisas e a recomendação para você ir atrás de O Colecionador, do Sérgio Top. Esse quadrinho, ele não é barato, tá? Já vou avisando desde já. Mas coloca na sua wishlist aí que quando tiver em promoção. Compra garantida, viu? Vocês não vão se arrepender. São caríssimos as coisas que vêm do Moebius e essa galera de renome. Pois é, infelizmente, né? Agora é que percebi o topete do Fábio. Ué, mas não estava escondido. Eu tenho esse topete desde que eu era criança. Não conhecia o Top, mas a arte dele é realmente incrível aqui pelo Google. Olha aí, então, uma boa recomendação. E o top 1 de HQs gringas, que eu li em 2022, também foi uma leitura conjunta com o Marcel Ibaldo. Não tinha como deixar de ser Moonshadow, do J.M. Demetres e do John J. Muff. Moonshadow, ele é a lenda... Como que é o conto de fadas para adulto mais tocante que você vai ler na sua vida.
Sim, é um conto de fada para adulto, né? Não é Chapeuzinho Vermelho, nem nada assim. É um conto de fada que apresenta algo fantasioso, mas que traz uma complexidade na sua história que é lírico, sabe? É poema, é canto, é poesia em quadrinhos. É meio complexo de se explicar Moonshadow, porque ele é muito grande, tem muita coisa, mas sendo bem sucinto assim, né? Existe um ser no universo, uma série de seres no universo, né? Chamados. Como que é o nome dessa bolota? Esqueci o nome. Nossa, na hora que eu vou gravar, né, ao vivo. Como que é o nome? Deixa eu ver se eu acho o nome dessa bola aí. Eu não vou lembrar. Mas tem essa raça aí, que é esse círculo aí, essa lua, né? Que existem vários dele. E ele é um ser celestial que viaja pelo universo, e eles viajam e tal. Eles aparecem em planetas e tal. E essa raça de seres, né, de entidades, eles têm um zoológico universal, que eles capturam diversas criaturas de diversos planetas e galáxias, e eles guardam tudo no zoológico, como se fosse um colecionador da Marvel, exatamente. Não, o colecionador, aquele cara lá. O colecionador, exatamente. Eu não conheço, mas o Lucas conhece, ele diz que é isso. Aquele cara da conhece, É o do filme, eu não sei, eu não fui atrás. Mas enfim, ele coleciona raças de seres vivos, né? Então ele tem um humano, ele tem um alien, ele tem um cara que vai na Lua, o cara de Saturno, diversos lugares, enfim. Nesse universo de Moonshadow existem várias raças ao longo do universo e eles colecionam. E aí o Moonshadow, quando ele foi, o Moonshadow não, a raça, né? Essa bolota aí. Quando ela foi atrás de um ser humano da Terra para o zoológico, ele pegou uma garota e levou para o zoológico. Só que ele se apaixonou pela garota. Exatamente. É uma bola gigantesca de energia, entidade, se apaixonou por uma ser humana e ele engravidou-a. E ela teve um filho, e esse filho se chama Moonshadow, que é esse garotinho da capa. E o Moonshadow, ele escapou do zoológico, porque ele queria viver a vida. Ele queria ver o universo, por ele mesmo. E aí ele se juntou com um gatinho, chamado Frodo, e um outro cara que ele ajudou a fugir do zoológico, chamado Ira. E aí os três, entraram numa nave e começaram a viajar pelo universo e parando em vários lugares. Mas o Moonshadow, ele é apaixonado por literatura, então ele usa muito referências literárias, né, de livros famosos para lidar com as situações que ele encontra no universo. Ele vai parar no manicômio, ele vai parar em bordéis, ele vai parar numa guerra, ele luta numa guerra, ele vira babá de crianças, enfim, ele vive uma aventura gigantesca, toda contada com versos líricos, tá? Poesia, referências literárias, e é um verdadeiro épico. Assim, eu acho que eu já falei muito, mas esse é o primeiro lugar, então tá bom. Já falei muito. Tem mais de 500 páginas, foi lançado pelo Pipoque Nankin numa edição bem bonita. O link está na descrição do vídeo. Se você tiver oportunidade, é uma das coisas mais tocantes que você vai ver em quadrinho. Só digo isso.